Bom dia, boa tarde aqui, bom dia aí no Brasil. Eu hoje vou falar, como sempre, lá de Rio do Prado. Então, ontem eu tive a oportunidade de assistir a reunião lá de Rio do Prado. E até o momento, eu ainda não tinha comentado sobre a questão da decisão do Ministério Público de cassar o mandato do prefeito. Assim como eu também não fiz comentários nenhum, recebi até mensagem aqui de crítica, seus vereadores estão sendo cassados, também não fiz nenhum comentário, quando o prefeito decidiu ir para a justiça para cassar o mandato dos 3 vereadores que era da oposição. Eu comentei pelo seguinte, porque eu sou super a favor da transparência. O que é certo, o que é errado. E a justiça, né, de Deus, ela não falha. E quem tiver errado, responde pelos seus erros. Embora sabemos que a justiça no Brasil é meia lá, meia cá, né? É muito incerta. Mas a justiça de Deus, ela jamais vai falhar. Então, eu deixo Deus, a justiça de Deus, aquilo que Deus determina é o que prevalece. Então, não me cabe a comentar nem de A, nem de B. Por quê? Eu acho que as coisas tem que, se tem dúvida, tem que ter esclarecimento. Se está errado, tem que mostrar. Mas o que me levou aqui hoje foi ver, diante de 4 anos atrás, durante todo esse período desse ano, né, de reeleição, eu ver todo momento que 3 vereadores lutando, levando reclamações para a Câmara, denunciando coisa errada do prefeito. E até então, a gente não via a manifestação dos vereadores do lado do prefeito se manifestar. Pelo contrário, era sempre uma retaliação deles contra esses vereadores, sobretudo contra mim. Por quê? Mesmo 4 anos atrás, ele era sozinho na Câmara, lutando pelo povo, lutando contra as coisas erradas, lutando contra essa má gestão, e os vereadores era tudo, né? Era tudo do lado do prefeito. Porque, infelizmente, Rio do Prado não é só Rio do Prado, o Brasil vive em função do dinheiro, vive em função dos benefícios. Se eles estão sendo beneficiados, se lasca o resto e o povo, quem elegeram eles. E Rio do Prado não é diferente. Então, ontem, já teve outras reuniões e depois da decisão do Ministério Público de denunciar o prefeito e pedir a cassação do prefeito, eu vi que os vereadores estão se comportando diferente. Reclamações que já foram feitas de ruas e coisas lá, que eles passavam, se cegavam, tentavam justificar as denúncias para beneficiar o prefeito. O presidente da Câmara, então, nem se fala. Esse, para mim, é um dos piores que temos na Câmara, porque é anos e anos mamando na prefeitura. Anos e anos. E só fica do lado que é beneficiado. E ontem, pela minha surpresa, eu vi que os vereadores já estão manifestando contra as mesmas denúncias já foram levadas várias vezes. Agora eles também estão posicionando contra a má gestão, das coisas que não estão sendo feitas, o serviço que não está sendo prestado. Eu fiquei só observando. Mas o que me chamou a atenção mesmo é aquilo que eu sempre falei desde o início, que Lucas, a intenção de Lucas não é das melhores para o lado do povo. Acorda Rio do Prado, para esse tipo de coisas, para vocês não acontecer o que está acontecendo em Rio do Prado hoje. Lucas não tem essa boa intenção para o povo de Rio do Prado. A intenção dele é com ele mesmo. A intenção dele é governar Rio do Prado, ser prefeito de Rio do Prado. E se um Lucas desse entrar, não, eu não sou nada contra. É um cara novo. De repente, pode até ser. Mas a partir do momento, com as atitudes que ele sempre teve na gestão do prefeito, que ele fez parte da gestão do prefeito 4 anos lá, ele sabia e sabe de tudo que estava errado. E nunca apoiava esses vereadores que estão aí lutando, né, contra as coisas erradas, né, da gestão, contra tudo que vai contra o povo, contra os benefícios que são levados para o lado do prefeito, da corja do prefeito. O Lucas esteve dentro de tudo. Ele conhece tudo, ele conviveu com isso, ele também mamou e continua mamando na prefeitura. E quer o quê? Quer agora entrar na prefeitura como prefeito. Para quê? Não vai ser melhor do que MC? Nem é melhor do que ninguém. Ou talvez vai ser igual ou pior. Porque ele já conhece a malandragem que rola dentro da prefeitura. Ele esteve lá, ficou ali na Câmara, nunca defendeu, foi sempre contra mim, sempre contra
os projetos que levava para lá, sempre contra as denúncias. E agora? Por quê? E agora ele resolveu até pedir desculpa em público para mim e falar de quê? Porque, Dete, mas pedir desculpa é questão de humildade. É sim, questão de humildade. Quando a pessoa sente no coração que ele precisa pedir desculpa para ele ficar bem com aquela pessoa, ele poderia muito bem ter ido lá atrás pedir mil desculpa. Não. Ele pediu desculpa, a desculpa dele está baseada no próprio interesse. De querer convencer as pessoas da humildade que ele reconheceu. Mas, em segundo, as falas dele apagam as desculpas. Que ele fala assim, pois é, menino, de repente, né? Ou eu ou você, como prefeito, ou você comigo, ou eu com você, né? Aí já pagou as desculpas. Isso é interesse próprio. Eles estão vendo que o barco do prefeito está afundando, está todo mundo pulando fora. Está todo mundo pulando fora. E se o prefeito estiver na boca do buraco, eles vão empurrar. Eles vão empurrar. É isso que dá. Isso não é amizade, isso passa, né? Passa, faz coisa errada. Na hora que a carga vem, que o buraco começa a abrir, eles pulam fora e empurram a pessoa. Isso sim é hipocrisia, falsidade, fingimento. Não é o caso de pessoas que me chamam de fingida, de falsa, de hipócrita, porque eu venho aqui e falo a verdade e desmascaro esses cínicos aí, esse tipo de cinismo. Que quando as coisas estavam favoráveis para eles, estava tudo bem. Agora que eles estão vendo que a ação dos vereadores trabalharam em cima, levaram denúncia e provas, está sendo aí, o prefeito corre um risco de ser cassado, ele está pulando fora. E o pior de tudo isso é ver o presidente da Câmara praticamente discursou ontem como um prefeito, falando que se ele for um prefeito, que ele vai ficar do lado do povo, vai fazer pro lado do povo. Vai não, você tem muitos anos, você está aí na Câmara e você não faz nada pro povo. Você mamou na prefeitura e continua mamando até hoje. Se você for prefeito, você é da mesma laia, do mesmo balaio, do mesmo saco da gestão que está lá, porque você, presidente, só sabe mamar na prefeitura. E estava discussando, se achando que já era o prefeito da cidade ontem.